liberado para viver uma nova estação na sua vida. Lembra do crente? Bis, repete de novo. Ele não está apto para pular para a segunda fase. Mas quando você firma bem as estacas, e você sabe que as estacas foram bem firmadas, você tem segurança de ir para o segundo passo. Eu lembro quando eu me tornei pastor, eu fazia o culto pela manhã do bairro da Cachoeirinha. Eu falei, pastor Alexandre, quando que eu estarei liberado para ir para a Cachoeirinha? Ele falou, eu não vou te responder. Você precisa, dentro de você, saber qual é o momento certo. Eu falei, então agora não é o momento certo. Eu estou com medo, eu estou com insegurança, eu estou cheio de crise, é a primeira experiência. Em outras palavras, firma bem a estaca e depois você vai. Quantas pessoas casaram sem firmar a estaca? Empreenderam sem firmar bem as estacas e faliram como eu. Quantas pessoas não firmaram bem a estaca, estão passando dias difíceis, mas Deus liberou uma palavra sobre nós, que Deus vai mudar o quadro, que Deus vai acelerar as coisas. E qual é a instrução? Firmar bem as estacas. E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, aqui tem uma promessa escondida em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só o versículo 1. Aqui nós percebemos uma promessa de Deus. Pergunta para o seu irmão, o que você enxergou nesse versículo? Me conta. O que ele te respondeu? Qual a revelação que ele falou para você? Olha a promessa escondida aqui. Aqui a Bíblia deixa claro que todas as estações que você passa, elas são temporárias na sua vida. Elas não são eternas. Você vai passar momentos diferentes na sua vida. Diga aleluia por isso. Já pensou a tribulação a vida inteira? Então você vai passar por temporadas. Você vai passar por estações diferentes em todas as áreas da sua vida. Isso precisa produzir na sua vida um alerta. Mas pastor, por que um alerta? Quer dizer, se as coisas vão mudar na minha vida, eu sempre preciso estar preparado para a próxima estação. Irmãos, eu vivo assim, quem convive comigo sabe. Eu nunca vivo o presente, eu vivo o presente construindo o futuro. Porque eu sei que o presente ele é passageiro. E aí, rapidamente, o futuro chega para mim. Por quê? Porque eu sei que tudo que eu vivo é uma estação. E quando você não está preparado para a próxima estação, você vai viver essa estação a vida inteira. Diga para o seu irmão, é tempo de mudanças. Então, tempos difíceis são passageiros. Tempos de lutas são passageiros. Aqui ficou muito claro. A chuva acaba, vem o sol. As estações mudam. Tem o inverno, a primavera, o outono. Então é o quê? Ficou muito claro. Isso precisa produzir na sua vida paz. Seus filhos vão crescer. Seu casamento vai amadurecer. Agora, qual que é o problema? Você precisa entender que essa é a forma de Deus trabalhar. Diga, essa é a forma de Deus trabalhar. Qual é a forma de Deus trabalhar? Tudo ao seu tempo. Então há tempo para todas as coisas. Há tempo de firmar as estacas. Já pensou, você se forma e você se tornou um médico, mas você estudou, mas você não exerce a medicina, não funcionou nada então o que você estudou. Você precisa entender que as estações são passageiras. Porque existe a profissão de um estagiário. Para que existe um líder em treinamento? É uma função passageira. Mas às vezes a função passageira vira eterna. Irmãos, eu já atendi casais que 20 anos de casado são os mesmos problemas, é a mesma estação. Eles não entenderam como Deus trabalha. Deus muda estações. Você vive algo na sua vida hoje, mas não será assim no futuro, a não ser que você não entenda como Deus trabalha. Diga para o seu irmão, aprenda como Deus trabalha. Então aqui nós percebemos que existe uma chave espiritual, uma chave de mudança, uma chave de preparação. Você está se preparando para quê neste ano? E eu quero compartilhar sobre 4 princípios
de mudanças de estações na sua vida. Diga para o seu irmão, como está a sua estação financeira, emocional, relacionamento, ministerial, trabalho. Eu espero que você possa ouvir a palavra de hoje de manhã, porque isso aqui é uma palavra construtiva. Então eu vou construir isso sobre uma base. Então a base eu ministrei de manhã e hoje você vai construir, diga aleluia. Então o primeiro princípio, a primeira chave que a nossa vida é feita de estações, diga assim, mudanças. Então se você quer avançar para a próxima estação na sua vida, você vai ter que aprender a lidar com mudanças. Mudanças precisa ser algo comum na sua vida. Você gosta de mudanças? Poucas pessoas gostam de mudanças, porque é desconfortável, vai tirar você da zona de conforto, vai exigir algo a mais de você vai ter que se autodesafiar, as pessoas vão perceber as suas debilidades, por isso as pessoas ficam paralisadas na mesma estação. O propósito de Deus é que você pule as estações após estações, diga aleluia. Os irmãos que cuidam das minhas redes sociais, eram dois jovens, eles assim, bem atrapalhados, sabe? Você fala, nossa. Agora, se você não está preparado sobre esses 4 princípios, essas mudanças de estações não acontecem na sua vida. Será que não existe alguma área da sua vida que você nunca vê mudança? Pastor, a minha vida financeira é uma luta a vida inteira. Essa mulher que Deus me deu é só o sangue a vida inteira. Nossa, o ambiente lá em casa foi assim a vida inteira. Minha vida emocional é assim a vida inteira. Minha vida financeira é assim a vida inteira. Meu ministério é assim a vida inteira. Por quê? Você não percebeu que Deus é um Deus de estações. E esses 4 pilares aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, presta atenção. O fato de acontecer uma mudança na sua vida, não garante o êxito da sua vida. O que você precisa fazer é que enquanto não muda a estação, você precisa estar em mudança. Deus, Ele vai mudar o contexto. Presta atenção, Deus, Ele vai mudar a sua estação. Mas quando você não permite que a mudança mude você vem para cá, mas volta para cá rapidinho. Diga para o seu irmão, conhece alguém assim? Então o mel no casamento diferente virou porrada no outro dia. Porque não estava preparado para manter o mel, porque não se preparou nas adversidades. Olha que interessante. Albert Einstein diz assim, loucura é pensar e fazer o mesmo e esperar resultados diferentes. Nós vivemos em um mundo de mudanças contínuas. Quantas mudanças você passou pela sua vida até você chegar aqui? Dentro da igreja, da empresa que você trabalha, no seu casamento. São situações após situações. Então você precisa entender que há mudanças. E você precisa mudar com as mudanças. Diga aleluia. Esses dias eu vi uma pesquisa que os brasileiros empobreceram numa velocidade assustadora no tempo de pandemia. A miséria assim foi triplicada na sociedade. Mas por quê? Porque os brasileiros não estavam preparados para outra estação de adversidade maior que a pandemia. Quantas empresas faliram porque não estavam preparadas? E eu vou dizer uma coisa para você, esteja preparado. Pastor, como que eu faço isso? Com as mudanças que você vai viver na sua vida. Diga aleluia. Os especialistas dizem que a cada 10 anos a igreja deveria ser mudada. Não a palavra, não os princípios, mas a forma. Então quem era da igreja videira desde quando começou mudou tanto. Microigreja, seminário, conferência, coisas foram sendo acrescentadas, porque o tempo foi mudando. Você precisa entender coisas do seu casamento. Alguns meses atrás, eu procurei o meu pastor, que cuida de mim, que é o pastor Will. Falei, pastor, estou tão triste no meu casamento. Parece que não tenho mais prazer em algumas coisas. Eu falei, Ricardo, eu quero te fazer algumas perguntas. Aonde você comia com a sua esposa há 3 anos atrás? Aonde você passeava com a sua esposa há 3 anos atrás? Qual era o assunto que você conversava há 3 anos atrás? E foi várias perguntas. Falei, pastor, um psicólogo, o que é isso?
Ele falou, o problema é que você precisa mudar o paladar, mudar a roupa, mudar a conversa, mudar o rumo, porque houve uma mudança de estação e você não está conseguindo lidar com ela. Quantos discipuladores sofrem porque não se prepararam enquanto eram líderes de célula? E eu vou dizer, Deus muda estações. Deus mudou uma estação na vida de Saul, mas Saul não estava porque não aprendeu a lidar com mudanças, perdeu o propósito de Deus. Uma vez um homem, ele todo dia no seu trabalho ia comer um sanduíche com atum, e todo dia ele reclamava do sanduíche de atum. Então ele chegava na companhia lá, o pessoal lá comendo comidas poderosas, gostosas e maravilhosas, e ele sempre com um sanduíche de atum. Ele dava 2 mordidas e jogava no lixo, reclamando que sanduíche ruim, e ficava querendo comer a comida dos outros. Alguém já passou por essa experiência? Vendo o prato do outro, o pudim do outro, a sobremesa do outro, fala, nossa, eu queria aquilo. E um dia um amigo falou assim, por que você joga fora o sanduíche? Ele falou, não gosto de atum. Mas por que você traz o sanduíche de atum? É porque eu que faço e eu não sei fazer outro. Eu vou dizer, tem gente que vai desejar a vida inteira a comida do outro, mas não quer mudar. Você vai desejar ter um casamento como o outro tem, um ministério como o outro tem, uma vida financeira como o outro tem, o carro que o outro tem, mas você é o responsável. E você não permite as mudanças da sua vida, para você crescer. Diga para o seu irmão, é sanduíche de atum ou já virou filé mignon? Aí nós percebemos, irmãos, olha o que a igreja passou nesse tempo de pandemia. Nós fomos para a internet. Eu não gosto de internet, ficar me aparecendo, fazendo vídeo, estou aqui comendo pudim. Não faz parte da minha vida, da minha essência, da minha identidade, da minha cultura, da minha base. Mas se eu não fosse, acabou. Se não tiver o culto online, acabou. E tiveram lugares, foi 1 ano sem congregar, sem as pessoas se verem. Lá na Argentina, que foram 8 meses, o irmão compartilhando, nem célula podia fazer. Perdi os clientes, eu tenho que mudar agora. Perdi o dinheiro, eu tenho que mudar a forma, a maneira de fazer. Caso contrário, como que vai ser essa coisa? Eu sou o pastor dos jovens, dos radicais livres. Eu tenho que estar na internet, eu tenho que falar, tenho que fazer uns vídeos, tenho que fazer alguma coisa. Posta na academia lá, finge que faz na academia. Por quê? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que é pai, você que é mãe, vai brincar com seus filhos. Não, tem que ser assim. Não faça isso. O tempo tem muitas mudanças que vão ser produzidas na sua vida. Sabe quantas pessoas não gostam de mudanças e têm raiva de quem muda? O fulano mudou a cabeça dele. Mas por que ele prosperou? Porque ele cresceu, porque ele avançou. Eu vou dizer, não seja vítima das mudanças. Quantas pessoas são feridas, são magoadas por conta de mudanças. Mude com as mudanças. Nesse tempo que nós vivemos, de cada 10 pessoas, 8 falam mal do que está acontecendo, mas não tem disposição de mudar segundo a mudança. Diga para o seu irmão, não seja vítima, lidere as mudanças. Diga para o lado, aprenda a liderar as mudanças. Um dia eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, você precisa mudar. Ela falou assim, mas se eu mudar, eu deixo de ser o que eu sou. Em outras palavras, eu não tenho disposição de mudar. Diga para o seu irmão, você tem disposição de mudar? Quantas pessoas perdem ministério, perdem casamento, perdem negócios, perdem clientes, porque não conseguem aprender a lidar com mudanças. Perdem filhos, perdem tudo porque tem dificuldade em lidar com mudança. A Gabriela nasci assim e eu vou morrer assim. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui visitar o Ceará e fui numa casa bem afastada e tinha uma pessoa sentada na cadeira tomando café da tarde.
E aí, irmãos, eu voltei lá há 2 anos e meio atrás. No mesmo horário, a pessoa estava sentada lá tomando café, reclamando do governo. Não sabe nem o que é o WhatsApp, achou que era uma planta de maconha. É uma maconha, é uma droga, é o Cidade Alerta. O que é o WhatsApp? Reclamando porque não tem comida. Em nome de Jesus, eu vou para a igreja, Deus vai fazer um milagre. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai produzir mudanças. Seja alguém que é aberto a lidar com mudanças e nada vai parar a sua vida. Você foi chamado para ser imparável. Diga aleluia. Diga para o seu irmão: os tempos mudam. O pastor comprou até um cachorro. Meu casamento melhorou depois do cachorro. Meu vínculo emocional com os meus filhos melhorou assim absurdamente. Eu me sinto mais próximo de Deus, porque parece que eu tenho um coração melhor. O cachorro tem quebrantado o meu coração. Mas eu percebi que eu precisava de um cachorro na minha casa. Porque eu corro muito, é uma forma de meus filhos se sentirem amados também. Mas quantas pessoas resistem, não resista àquilo que produz uma mudança de temporada, de estação. Eu vou dizer, às vezes Deus quer mudar uma estação na sua vida, mas você fala: eu não ponho roupa de frio, eu só gosto do calor. Só viajo para lugar quente, pastor. Você nunca vai ter experiências diferentes, porque você quer ser sempre a mesma pessoa. Eu tenho um problema sério: quando eu gosto de uma coisa, eu quero comer aquilo a vida inteira. Mas eu tomo suco de maracujá, deixar a vida inteira. Eu até esqueço que existem outros sabores. Porque você acostuma, é confortável. Quando Deus chamou a maior parte dos homens de Deus, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai. Eu vou mudar um tempo na sua vida, mas vai ter que ter mudança. Moisés, sai da casa do seu sogro, eu vou te enviar para libertar o povo. Sai, mas eu vou mudar uma forma, Moisés. E aí você vira de Esther, tantos homens de Deus, Josué, José. Então o que? São homens que tiveram uma vida crescente. Crente nasceu para crescer. Crente nasceu para prosperar. Crente nasceu para avançar na vida, em todas as áreas da sua vida, mas esteja aberto para mudanças. Diga aleluia. Diga para o seu irmão: essa é a primeira chave. Mudanças. Mas muda para melhor, não muda para pior não, viu, irmão? O segundo princípio aqui é o princípio de você estar preparado. Diga preparado. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Olha que interessante, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Sabe, um exército quando vai para a guerra, eles espalham as pedras para dificultar o ataque dos seus inimigos. Um agricultor, ele tira as pedras para plantar o que ele precisa plantar. Então você vê coisas completamente diferentes, mas no mesmo propósito. Então vai ter tempos na sua vida que você vai remover pedra para plantar. Vai ter momentos na sua vida que você vai espalhar as pedras para não ser atacado. Então, em outras palavras, você vai viver tempos diferentes na sua vida e você precisa estar preparado. Você vai ter que saber usar os tempos ao seu favor. Diga aleluia. Então, a preparação é você fazer algo que não precisa no presente, mas o seu futuro vai te agradecer. Presta atenção, preparação é você fazer algo hoje que às vezes você olhando nem precisa, mas o seu futuro vai te agradecer. Muito obrigado. Eu vou dizer, de 10 coisas que eu faço, umas 5 eu não precisaria fazer, mas eu sei que meu futuro vai me agradecer. Para onde que Deus vai me levar? Eu vou dizer para você, aprenda a se preparar para aquilo que Deus tem para você. Diga para o seu irmão, o que você faz hoje que o seu futuro vai te agradecer grandemente? Ah, esse negócio de estudar eu não gosto não, pastor. Exercício, não, coisa besta, pastor. Ler esses livros não. Você
acha que não precisa de muitas coisas, mas o seu futuro te aguarda. Diga aleluia. E eu vou dizer, quando você não se prepara, você já está se preparando para fracassar. Se você não faz nada com aquilo que Deus tem para você, é como você estivesse se preparando para falir. Os irmãos sabem que eu prestava consultoria, dava palestra, eu fiz até atendimentos psicológicos com pessoas, e era tão interessante que eu dizia para alguns, falei, querido, você já está se preparando para a falência, você vai falir, você vai quebrar, você vai acabar com a sua vida. Por quê? Porque hoje você não está se preparando para nada, e quem não se prepara para nada, tem nada. Diga para o seu irmão, quem não se prepara para nada, é isso que ele tem. Tem um filme de um jovem americano, cantor de rap, do extremo da periferia dos Estados Unidos, e ele tinha um sonho no coração dele, de cantar rap, e ele sentia que em algum momento algo aconteceria com ele, que ele teria a oportunidade de mostrar o talento dele. Assim os jogadores sonham um dia fazer um teste, todo mundo vê que ele joga bem, não é assim? Não é assim? E ele ia no ônibus fazendo as rimas, e rimando, ele foi aperfeiçoando, teve um momento que alguém dentro do ônibus abriu uma oportunidade para ele. Lembra a palavra da aceleração? Deus vai produzir conexão. Mas quando a conexão chegar, tem que achar alguém preparado. Você sabe que ninguém perde. Eu perdi. Não, você não perdeu a oportunidade. Aquilo que era para ser para você, passou para o outro. Você só perdeu porque você não foi achado preparado. Diga aleluia. Então, quanto maior é o seu suor no treino, menor é o sangue na batalha. Preste atenção, quanto mais você treina, menos você vai derramar sangue na batalha. Você precisa aprender esse princípio na sua vida. Eu jogava bola muitos anos atrás, e eu entendi um princípio, que quem treina mais tem mais preparo físico. Então eu estudava de manhã, antes de ir para a escola eu fazia muitos abdominais de manhã, e ficava subindo a escada de casa, assim, subia e descia. E eu ia para a escola, eu voltava, antes de almoçar, eu ia para um campo de areia, preparar fisicamente o meu pulmão. E eu dava vários indo e voltava 45 minutos. Voltava correndo para casa, almoçava. Meia hora depois ia para o treino, ficava depois do treino dando várias voltas e chutando com a perna esquerda, porque eu era destro. Caí, passei muitas vergonhas. E as pessoas iam embora tomar o seu sorvete, eu ficava lá treinando. Voltava para casa, eu jantava, tomava um banho, e à noite ia jogar futebol de salão para treinar habilidades que no campo poucas pessoas têm. E um dia eu fui fazer um teste no São Paulo, e não tinha nenhum lateral esquerdo. E perguntaram, alguém é lateral esquerdo? Eu falei, eu sou lateral esquerdo. E eu passei no teste como lateral esquerdo, e todos acreditavam que eu era canhoto. E se você colocar uma bola aqui, eu chuto com a mesma força, a esquerda e a direita. Ninguém sabe qual perna eu chuto melhor, porque as duas estão equilibradas. Por quê? Porque eu ia ser um jogador, então me aperfeiçoei, eu treinei. Diga para o seu irmão, você está se preparando para quê? Se prepare para os seus filhos na adolescência. Se prepare para os seus próximos anos do casamento. Se prepare para o seu futuro. Se prepare para aquilo que Deus tem para você. Diga assim, espírito de preguiça, sai! Irmãos, Davi, o rei Davi, ele foi um homem muito exitoso naquilo que Deus tinha para ele. Mas quando você olha para Davi, você percebe um homem adestrado. Você vê um homem treinado, um homem preparado. Por quê? Matou um urso, matou um leão, matou um gigante. Você percebe preparação. 1 Samuel 16, 18 fala sobre as qualidades que Davi tinha. Sisudo em palavras, homem valente, homem de guerra, boa aparência. E a última qualidade de Davi. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Diga assim, sabe tocar bem.
É valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e a última qualidade dele, e Deus era por ele. Vai na igreja de campanha, você tem que ouvir, eu posso me dar uma oportunidade? Senhor, derrama o seu poder. Porque a pessoa tem uma mentalidade que eu não preciso fazer nada, e Deus só vê o meu coração. Por que que você reclama da seleção brasileira? Porque você acredita que eles não estão preparados. E eu vou dizer para você, todos estão te observando. Se você não quer ser criticado, não faça nada, não seja ninguém. Não vai ter problema com ninguém. Compra o caixão já. E aí você vê aqui, ele era treinado, ele aperfeiçoava os dons que Deus tinha dado para ele. Ele era alguém preparado. O êxito é o encontro da preparação com a oportunidade. Deus abre portas incríveis para você nesse ano. Se prepare, fé é você sair com um guarda-chuva e não tem nenhuma nuvem no céu. Isso chama-se fé. Diga fé. Aleluia. Diga glória a Deus. Você tem fé para quê? É que às vezes você tem fé, mas você não é alguém preparado. Você quer fazer algo, mas nem tem um nome ainda. Irmãos, mais de 30 jovens me procuram para eu fazer prefácio de livro. Eu falei, não vou fazer, mas quem é você? Quem vai comprar o seu livro? Quem quer saber da sua história? Escreva uma história primeiro. Me perguntaram, pastor, o que você enxerga da internet? A internet é uma feira que a melhor fruta está no fundo da feira e o cara não faz propaganda. É uma gritaria, olha, peixe, banana, batata, batata, batata. E às vezes tem que comer tudo podre para chegar a uma conclusão. A melhor batata está no final da feira e ela é mais cara. Diga para o seu irmão, o melhor é mais caro. Um dia um jovem falou, pastor, eu quero conversar com você porque eu quero escrever um livro. Me explica o caminho das pedras. Eu falei, senta. Eu falei, um livro custa tantos R$1.000. Falei, quem vai comprar o seu livro é quem conhece você. Sua mãe, seu pai, o papagaio, o periquito e o sobrinho. Ninguém quer saber da sua história. Ninguém queria saber de Davi. Até o dia que ele matou um gigante. Mate um gigante e depois você vai perceber o que vai seguir você. Mas as pessoas, ninguém quer matar gigante, mas quer dar dica na internet. Diga aleluia. A preparação é você fazer algo que você não precisa. Mas você só faz porque você está enxergando algo lá na frente. Diga para o seu irmão, o que você tem enxergado nos seus próximos anos? Se prepare para isso. Comece. Esse jovem, na época, ele era até um obreiro. E eu comecei a falar para ele a minha experiência, que eu escrevi um livro, como é que foi, não vendeu, aquela coisa. Eu falei, eu acho que não é de Deus, não, que luta. Eu falei, não, é de Deus. Mas tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo. Aí que ele fez? Aí ele fez um curso de empoderamento, escreveu um livro. Hoje está endividado, porque ninguém compra um livro, tem que pagar as parcelas. Quantas pessoas estão endividadas porque você quis comprar, ser e ter o que não era o tempo? A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo. O que e como. Diga o que e como. Diga aleluia. A terceira chave é semeadura. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:2. Se você entende que haverá uma grande colheita, você vai ter que plantar. As pessoas não querem plantar. Os maiores milagres que aconteceram na Bíblia foi fruto de semeadura em tempos de crise. Você pega a viúva de Serepta, que simplesmente ela tinha somente aquilo, aquele azeite, aquela farinha, para comer e morrer. Ela fez o quê? Ela semeou em tempo de crise e foi preservada. Você pega ali Jesus alimentando uma grande multidão, com poucos pães e poucos peixes. Tempo de crise, eu vou dizer, Deus chamou você para semear em tempos de crise. Nós vivemos tempos de crise, mas quando você crê, você semeia, você investe. Por quê? Porque você crê na palavra que foi liberada. Irmãos, quando eu olho para os meus filhos, o meu filho mais velho, ele é cheio de tique, chato, não come as coisas, né? Sabe, metódico.
tudo quer saber por quê. Ele entra no mercado, só falta ele ficar arrumando as prateleiras certinho assim. Cheio de princípiozinho assim, parece um... Mas quando eu olho para ele, eu simplesmente semeio. Eu vou dizer, Deus não semeia algo para você segundo o que você é. Ele semeia você por aquilo que ele acredita em você. Deus amou o mundo de tal maneira que semeou o seu filho dele. Em tempos de crise, em tempos de caos, você precisa aprender a semear. Você é aquele que Deus levantou. Diga, eu sou aquele que Deus levantou. Você nunca vai conseguir ajudar todo mundo, mas tem alguém que você vai conseguir ajudar, que você vai marcar a vida dessas pessoas. Uma vez um homem estava na areia, removendo algumas coisas, e uma pessoa passou e a praia toda suja, e o homem falou assim, você não vai conseguir restaurar a praia. Ele disse, não, com certeza não, mas o que eu puder tirar, eu consigo. Eu vou dizer uma coisa, você não vai conseguir salvar todo mundo. Um dia disseram para minha esposa, as crianças estão destruídas na humanidade, para de entregar sua vida pelas crianças, essa consagração, esse choro, para de se doar, porque não tem jeito, são bilhares de crianças. Ela falou, é verdade, mas tem 3.000 crianças que estão sendo afetadas. Eu vou dizer, talvez, é uma pessoa que você vai ser anjo da guarda. Aprenda a semear. Quem trouxe a minha esposa para a igreja foi uma senhora, e ela pagava a condução da minha esposa era pequena, era uma criança. E eu vou dizer, essa senhora, ela não fez história, não foi uma mulher famosa, não foi uma líder de célula, mas ela afetou a vida de uma criança que se tornou pastora e cuida de milhares de crianças. Você olha para o seu filho, você acha que ele é comum, mas talvez ali tem um pastor, tem um empreendedor, tem um homem de Deus, tem um sacerdote, tem um rapaz santo. E eu vou dizer uma coisa, aprenda a semear. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherá. Eu vou dizer, tem momentos na nossa vida que você não fica semeando, você vai semear com lágrimas. Uma vez, o pastor Rodrigo, quando começou a igreja, ele foi e trouxe uma oferta, mas você percebia que havia uma tristeza no coração dele. E eu vou dizer para você, presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitas das suas sementes, você precisa entender esse princípio. Já pensou aquele adolescente que falou, Jesus, eu tenho aqui alguns pães e alguns peixes. Será que ele deu aquele... Não vai ter janta em casa, não vai ter almoço em casa. Ai, foi com lágrima. Diga para o seu irmão, muitas vezes, a sua semeadura vai ser com lágrimas. Mas não deixe de semear. Último princípio, que é o princípio da perseverança. A perseverança é fruto de uma visão real dentro de você. O que você enxerga dentro de você que é real? Olha que interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 1, da versão transformadora, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Você nunca vai conseguir perseverar se você não enxergou dentro de você aquilo que Deus disse ao seu respeito. Lá nos Estados Unidos teve um pastor, o filho virou morador de rua, acabou com a vida dele. E o pai numa crise, porque o pai pregava, e o pai ficava mal porque a situação que o filho se encontrava. E o pai sempre acreditou naquele menino, mesmo menino. Mas teve um que olhou para mim de uma forma diferente, que é o pastor Wilson. E por conta desse olhar, dele ter perseverado, eu estou aqui hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, persevere. Porque às vezes aquela pessoa que você não dá nenhum crédito, é um Davi que está atrás das malhadas. Acredite naquilo que Deus acredita. Talvez você tenha um empreendimento nessa crise profunda. Vá buscar Deus. O que sustenta qualquer coisa nesse universo é uma visão dada por Deus. Diga aleluia. Sabe, o substantivo grego da palavra perseverança significa capacidade de aguentar ou manter-se firme na face da dificuldade. Obstáculos são aquilo que vemos quando perdemos a visão correta.
eu vou dizer Josué e Caleb, diante do maior desafio da vida deles, eles não perderam a visão e disse: eia, subamos e possuamos a terra. Eles não olharam para a pandemia, não olharam para o governo, não olharam para os gigantes, eles olharam o quê? Para aquilo que Deus disse. Vou chamar os irmãos do louvor. Você, nesses dias, tem olhado para quê? E sabe, quando uma pessoa aprende a dirigir,